Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que eles estão começando a semana? Hoje nós vamos conversar sobre depressão e o ponto-chave: se as lágrimas não caem pelos olhos, alguma parte do teu corpo começa a chorar. Essa é uma frase muito forte quando a gente escuta ela, mas assim acontece a vida, quando nós não temos a capacidade ou estamos travados emocionalmente, facilmente alguma parte do corpo começa a chorar, ou então alguma parte do corpo fica travando, onde a energia não flui, a vida vai se travando, travando, e chega uma hora que a doença se manifesta. E hoje eu vou conversar sobre esse ponto tão central, esse tema tão gritante, literalmente, que é justamente sobre depressão. Quantas pessoas buscam ajuda, perguntam sobre esse tema, e eu faço questão de trazer hoje uma reflexão muito leve sobre esse tema, apesar de ser muito crítico, muito sério e muito desafiador. A depressão ainda é a grande causa do grande sofrimento das pessoas. Por isso, nós percebemos pessoas muito sem energia, um desânimo, sem brilho, sem vontade de viver, a sensação que está tudo errado com elas mesmas. E isso faz com que muitas pessoas literalmente se mergulham para dentro de si e ficam profundamente travadas dentro do seu estado emocional. Não conseguem mais movimentar a vida para fora. Então, para isso, é importante nós entendermos que depressão, uma coisa é um estado depressivo, quando a gente se sente sem energia, sem vontade de viver. E outro, quando sim é diagnosticado já uma doença, a depressão como doença. São estágios diferentes. Uma coisa é você ter a sensação ou um estado depressivo, e o outro é quando você mergulha profundamente para a tua dor e não consegue mais sair desse estado. Por isso hoje vou conversar sobre esse tema, trazer algumas dicas bem práticas de como cultivar uma saúde mental e emocional mais saudável para valer a pena continuar vivendo. Por isso, meu nome é Edio Kessler, sou psicólogo aqui do Instituto Kessler. Se você já acompanha a gente, alegria sempre estar com você. As pessoas que estão entrando, vamos conversar hoje sobre esse tema tão importante. E ao mesmo tempo, se você ainda não acompanha o Instituto Kessler, te inscreve no canal do YouTube, te inscreve no Instagram, e sempre é uma alegria conversar com você sobre essas reflexões, como ter qualidade de vida, como cuidar da tua saúde, como termos uma vida mais saudável nesse mundo tão turbulento, tão agitado. E eu sempre acredito, não importa o contexto em que nós vivemos, o que importa é nós acharmos uma forma de termos uma vida saudável. E aqui no Instituto Kessler a gente busca trazer sempre as melhores reflexões e ajudar o máximo de pessoas a terem uma vida mais saudável, uma vida mais íntegra. Já há muitos anos desenvolvemos acompanhamento individual, personalizado, com muitos atendimentos. Eu pessoalmente gosto de trabalhar a abordagem do inconsciente, porque quando nós buscamos na nossa mente mais profunda as causas do nosso mal-estar, as causas mais profundas da depressão, naturalmente nós revertemos esse quadro e temos uma vida mais saudável. Mas também muitas pessoas ficam só numa superficialidade, e isso não é o nosso jeito de pensar. A gente gosta de buscar as causas mais profundas. E além disso, com muitos treinamentos, a Academia do Autocuidado é o grande carro-chefe hoje aqui do Instituto, onde a gente ajuda pessoas no desenvolvimento desse autocuidado. Como ter uma vida mais leve, mais saudável, com recursos e ferramentas maravilhosas. E além disso, muitas empresas buscam nossa ajuda também. E o que a gente mais percebe, principalmente no mundo das empresas, as pessoas são exigidas cada vez mais darem bons resultados, e poucas vezes se encontra tempo para investir nas pessoas, cuidar das pessoas. E se a gente não cuida, é que nem um celular, quanto mais você usa, mais você precisa recarregar
para poder ter energia. Assim a nossa vida, a nossa mente, nossos estados emocionais, se você não cuida, a gente se doa demais para os outros, a gente cuida de todo mundo e acaba esvaziando internamente. E é importante entender que isso não é de uma hora para outra, isso é todo um processo de se esvaziar interno. Às vezes a gente percebe pessoas profundamente em depressão, mas isso dificilmente, uma depressão acontece do dia para a noite, mas é um processo que vai atrofiando, a pessoa vai perdendo a força, vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo o brilho da vida e chega uma hora que o próprio sistema vai travando. E hoje eu quero trazer pequenas reflexões sobre como cultivar essa vida mais saudável. A gente nota quantas pessoas hoje elas vivem profunda tristeza interna, são pessoas que perdem o brilho da vida, perdem o sabor da vida, não sentem uma energia adequada, não sentem uma força interna, um pulso da vida para fazer o que tem que ser feito, quando você vai perdendo a rotina da tua vida. E eu pessoalmente gosto de ajudar as pessoas a identificarem sempre a pergunta: o teu estado emocional nesse momento é uma situação externa que está causando ou é uma situação interna? Quando é uma situação externa, é mais fácil nós identificarmos. E como você lida com essa situação? Situação externa pode ser um problema financeiro, pode ser uma demissão da empresa, pode ser uma perda de um ente querido, pode ser uma situação, uma notícia que você recebeu. São essas situações externas que impactam profundamente sobre nossos estados emocionais, e isso te leva com uma frequência mais baixa que o teu normal. Talvez o teu normal é ter uma frequência, uma energia muito boa, mas por uma situação externa, é natural que a tua energia cai mais, você fica mais triste, fica talvez um pouco mais melancólico, fica mais introspectivo. Isso são estados emocionais muito naturais e muito saudáveis. Faz parte esse movimentar da nossa energia. Mas facilmente, muitas pessoas, quando acontecem situações externas, elas ficam se debatendo internamente, como se fossem ruminando esses estados internos e não conseguem nem resolver a situação externa e também não conseguem reverter esse quadro interno. E se isso vai te prolongando, a gente chama o nível do luto, ele faz parte, mas é um processo de elaboração ou de organização interna e você aprende a te posicionar com essas situações externas. Ou você consegue resolver e às vezes também não consegue resolver a situação, mas você não pode deixar que teu estado emocional entra nessa situação externa e vai te atrofiando. E a segunda situação, que normalmente é mais delicado, quando são situações internas. E às vezes internas a pessoa não consegue verbalizar, ela não consegue falar isso. São estados ou uma preocupação pessoal que a pessoa tem, uma inquietude com a vida, uma frustração profunda, são estados internos que você não aceita, não concorda, não quer viver, ou às vezes uma situação muito pessoal e você não tem a liberdade de partilhar isso com alguém. Mas internamente você vai vivendo esse estado e você vai disfarçando esse estado de tristeza, de melancolia, de menos-valia, e isso vai coroendo. Entenda a palavra coroer, ninguém nota, ninguém percebe, mas você internamente vive uma profunda tristeza. E isso vai sugando literalmente a tua força, o teu brilho, a tua vontade de viver, e lentamente você vai entrando numa tristeza mais profunda, pode levar numa angústia. O que mais a gente escuta pessoas esse espaço aqui, eu chamo, é o fluxo respiratório, esse tronco respiratório, onde a vida flui, onde você te enche o pulmão, esvazia o pulmão, porque a vida está no seu fluxo natural, você te abre e te fecha. É o movimento da vida, as ondas que se abrem e fecham. E se você não cuida, esse processo vai se fechando, e a angústia toma conta. E para isso é importante entender que não é um estado de tristeza que necessariamente você está em depressão. A depressão, eu gosto de falar
como se a vida tivesse uma energia natural, ela tem uma frequência normal da tua vida, você está mais para cima e tem momentos que a gente fica mais para baixo. E quando esse movimento acontece, isso é o fluxo natural e saudável da vida. O grande risco é quando você vai caindo, vai caindo, vai caindo e você não consegue mais subir na tua média natural. Você vai te encolhendo e literalmente um fluxo da média da vida, um fluxo natural da vida, você fica abaixo por um período muito longo. Você não consegue reverter esse quadro de voltar a tua energia mais para cima. Então isso sim, na psicologia ou na psiquiatria a gente fala que são estágios depressivos. O risco hoje que mais se percebe, por mínima frustração, por mínima tristeza que a pessoa possa estar vivendo, ela simplesmente entra no medicamento. A pessoa começa a se medicar e principalmente quando vem a automedicação. Nós precisamos cuidar, não somente usar o medicamento, mas principalmente mudar o hábito de vida. E se a gente não cuida disso, o risco sim é você entrar num estado interno e que você não consegue mais sair desse estado. E aí vem o tema, hoje a gente falando da depressão, quando você não consegue chorar mais, quando você não consegue colocar chorar, pode ser chorar pelas lágrimas, ou verbalizar, ou você expressar, às vezes pedir um ombro amigo, você pedir um suporte, para você literalmente reverter esse quadro. Facilmente nós queremos dar conta sozinho, a gente quer suportar, e vem o peso nos ombros, peso na cabeça, você vai carregando a vida e cada vez mais vai te levando como se você saísse do fluxo natural da vida e fosse entrar num atalho, como se você fosse te isolando do processo da vida. E tudo isso vai fazendo com que você vai te distanciando do teu fluxo natural. E se você não expressa, se você não manifesta a tua dor, a tua tristeza, a tua inquietude interna, ou você chora, você grita, pede ajuda, você manifesta para alguém te ajudar a trazer de volta, ou às vezes você precisa fazer uma mudança mais radical na tua vida e você não vai fazendo, a gente vai suportando, aquela famosa, quando o corpo começa a dar sinais, o corpo começa a dar uma dor, e a gente não tem tempo para parar, a gente não tem tempo para escutar o que essa dor quer comunicar para mim. A gente começa facilmente a medicar a dor, a gente tira a dor e continua fazendo a mesma coisa. A gente continua no mesmo processo da vida sem fazer mudanças. E isso sim leva um estado mais profundo. E chega uma hora você quer sair, mas não consegue mais. Um pouco a imagem que a gente usa, a imagem do pescador, lógico, é uma imagem talvez um pouco negativa, mas assim, é quando o pescador coloca a rede e o peixe vai nadando, ele encosta na rede, ele se afasta, ele encosta, se afasta, mas o risco, quando o peixe quer sair nadando, ele nota que ele está enroscado, ele se debate, quando ele se debate, é aí que ele se enrosca mesmo. E isso é um risco da nossa vida. A gente tem sintomas, a gente tem sinais que algo não está bem, a gente quer fluir, mas a vida não está fluindo, e de repente acontece algo, você te debate e aí a tua estrutura já não suporta mais. São pessoas que vão vivendo no nível mais baixo do seu natural da vida, da sua energia, estados mentais, estados espirituais, estados emocionais, você está abaixo, mas vai levando. Vai levando e não faz mudança. Aí acontece alguma coisa, nessa hora você não consegue reverter. E aí sim você desmorona. Por isso quando a gente fala depressão, lógico, aí vem uma longa informação mais técnica, não vou entrar nisso hoje, tem uma estrutura, o que afeta pessoas frente à mesma situação, entrar em depressão, e frente à mesma situação as pessoas lidarem com tranquilidade. A gente sempre fala que tem uma estrutura interna, todos nós temos uma estrutura. Como é que nós lidamos com esses impactos externos e internos quando algo de ruim acontece? Vai depender muito da tua estrutura. Essa estrutura vem pela tua estrutura genética, como é que a tua genética, ela não é determinante, isso é importante entender, mas nós temos uma estrutura genética
conforme essa estrutura. Se a tua descendência, antepassados, tem muitas pessoas muito mais fragilizadas, mais depressivas, mais melancólicas, muito tristes, essa genética tem uma influência na tua estrutura. Lembrando, não é porque alguém da tua família foi depressivo você vai ter. Vou dar algumas dicas sobre isso. Mas essa genética afeta a nossa estrutura. Você tem mais resistência ou menos resistência para lidar com os impactos da vida. Uma segunda parte que influencia muito a nossa estrutura é a nossa história. Por isso a importância do autoconhecimento. Se você tem na tua história muitas perdas, muito sofrimento, muitas dores emocionais, principalmente da tua infância, isso afeta na tua estrutura. Você facilmente, frente a situações, você vai te encolhendo. Situações você não sabe resolver. Você vai travando, vai engolindo, vai literalmente se quadrar dentro de você. Se você desse pequeno aprendeu a ser mais introspectivo, isso afeta muito na nossa vida adulta. Já tem outras pessoas que colocam tudo para fora. Tem uma inquietude, elas já manifestam, já choram, já gritam, já falam. Quando se expressa mais, você tem que normalmente isso ajuda muito mais. Não quer dizer que vai resolver, mas você tem mais um posicionamento frente aos impactos da vida. Uma outra situação que afeta muito, então, além da genética, a tua história, é teu estilo de vida. Depende do teu estilo de vida que você tem, se você tem bons hábitos ou não tão bons hábitos, isso influencia muito. Então a genética, a tua história e o teu estilo de vida. Se você tem um estilo de vida mais doentio, não cuida muito da alimentação, não cuida muito do teu sono, não cuida muito de repor a tua energia, é aquela imagem que eu falei antes, você vai baixando a tua energia. E aí acontece uma situação externa, uma notícia, uma perda, uma doença, a tua estrutura já está fragilizada, você já está no limite da tua vida. Aí vem o impacto, você desmorona de vez. Então a depressão não é por uma situação externa, não é uma notícia, uma perda que você entra em depressão, mas é um processo que está te levando a um nível mais baixo, uma energia mais baixa, você vai acumulando, e aí a gente fala assim, é o gatilho, é o fator desencadeante, o que foi necessário acontecer para desencadear a tua depressão. Então a depressão sempre é uma estrutura interna mais fragilizada, e se você não reverter isso, quando acontece uma situação externa ou interna, uma notícia, uma perda, um acidente, a Covid que nós passamos todos, é um momento difícil, é um dado muito importante. No Brasil, isso são dados do Conselho Mundial da Saúde, que traz essas informações. Antes da Covid, aqui no Brasil, nós tínhamos em torno de 12 mil pessoas em depressão. Em questão de 2 anos, isso reverteu, dobrou para 24 milhões de pessoas em depressão. É um número assustador de pessoas que estão em depressão. Lógico, tem que ser avaliado em que grau está essa depressão. E aí nós temos de cuidar para reverter. E aí vem o ponto-chave. Se você não souber expressar, comunicar, pedir ajuda, pedir um ombro amigo, buscar uma ajuda profissional, quando o teu corpo começa a dar sinais, e nós temos muitos sinais, o corpo literalmente é uma antena, o corpo percebe o tempo todo. Para quem entende essa frequência vibracional, o tempo todo nós notamos se tem alguma coisa não muito boa, ou você não dorme bem, ou você perde o apetite, ou você tem uma compulsão muito alta, ou você tem uma inquietude muito grande. Então sempre observar uma situação externa ou interna que está te afetando, e esse movimento você tem que estar muito atento, porque o corpo vai te dando sinais, mas se nós disfarçamos os sinais, a gente chama os sintomas, o corpo vai te dando sinais, vai mostrando algum sintoma, e facilmente pela rotina que nós temos, pela velocidade que nós vivemos no nosso dia a dia, a gente dá muita pouca importância na nossa saúde mental e emocional. A gente vai atropelando, e aí vem a frase, uma hora o corpo começa a chorar. O que é o corpo chorar?
o choro do corpo é numa doença, quando algumas doenças se manifestam, às vezes uma gastrite, intestino irritado, uma palpitação no coração, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, muita dor nas colunas, às vezes nas articulações, e aí a gente começa a tomar remédio para tirar a dor. Eu sempre falo do remédio, mas o mais importante é você estar atento a esses sinais que teu corpo dá, para a partir disso você aprender a escutar o que precisa ser feito para você reverter esse quadro. E aí vem o ponto, eu podia falar longamente sobre essa psicossomatização que a gente chama. A tua mente está inquieta, o teu sentido da vida não está claro, você está numa inquietude, o teu estilo de vida tem uma inquietação, o teu relacionamento, os teus relacionamentos não estão bem, ou na tua vida familiar, o teu relacionamento dentro da empresa, o teu relacionamento no ambiente que você te passa a maior parte do teu tempo, são ambientes muito tóxicos, são ambientes não saudáveis, são ambientes muito inquietantes, e você não dá muita importância, mas a tua energia vai caindo, você está frustrado, você está inquieto com tudo isso, e chega uma hora que o teu sistema ele começa a gritar mais alto. Se você não dá importância a teu sentido da vida, você não dá muita importância à tua mentalidade, os pensamentos estão inquietos, mas você continua lamentando, o famoso ressentimento, você lamenta, sente profunda culpa e não faz mudanças. Isso leva a inquietudes emocionais, as emoções e muita tristeza, muita raiva, muito desânimo, muito sem brilho para a tua vida, sem muito alegria, bom humor. Tudo isso são pequenos sinais que alguma coisa não está legal, porque o natural da vida é você estar num fluxo, você trabalhando, se sorrindo, você amar, você te relacionar, tudo isso é muito saudável. Mas se você não cuida, tudo isso vai te atrofiando, e aí vem um fator externo ou um fator interno que a gente chama de fator desencadeante, e aí desencadeia um processo. E normalmente nessa hora a pessoa quer uma solução mágica, é literalmente essa palavra. A pessoa chega no consultório, ela quer uma resposta imediata do seu problema. E o risco sem querer fazer mudanças. Isso, na minha visão como psicólogo, que eu mais percebo. As pessoas vão até chegar no limite da ansiedade, do pânico, da depressão. Nós não nos permitimos buscar ajuda. A gente vai levando até chegar no limite, até que o sistema trava. Literalmente a tua vida vai travando. E aí você trava, aí busca uma ajuda. E que bom que busca ajuda. Só que implica entender também, se levou talvez anos ou muitos meses, você vai vindo numa decadência da tua vida. Se teu sistema trava, é um processo natural você fazer um resgate fazendo mudanças. E a maioria das pessoas querem continuar a manter o mesmo estilo de vida, sem fazer mudança na sua vida. Então, se você está ruim, não está legal, se você não fizer mudanças, do teu jeito de pensar, teu jeito de relacionar, teu jeito de conviver, tudo isso afeta profundamente a tua vida. Então, como fazer essa mudança? Sozinho, às vezes, não consegue, por isso tem que buscar uma ajuda, e alguém te ajuda a reorganizar. E nessa reorganização, para mim, sempre são dois pontos. É olharmos para os sintomas, o que não está fluindo bem, e buscar as causas mais profundas. Por isso, o que é o sintoma? Uma dor física, uma inquietude, uma situação externa, mas como é que isso repercute nas tuas cargas emocionais? E aí nós precisamos reorganizar e principalmente potencializar o teu inconsciente, a tua energia natural da vida. Você fazer que a tua vida volte a fluir da melhor forma possível. E aí sim, dicas bem básicas. Observa a tua energia do dia a dia, como é que está a tua energia, observa os teus pensamentos, se você está o tempo todo numa lamentação, numa inquietude, isso são pequenos sintomas que alguma coisa não está bem. Se você está perdendo a energia, o sabor da vida, são sintomas que algo não está bem. E quanto mais rápido você muda o estilo de vida,
melhor. Se você não mudar alguns hábitos, e aí vem alguns hábitos, tem que ter alguns hábitos saudáveis, não tem como fugir disso. Mudar alguns hábitos do jeito de pensar, mudar alguns hábitos, o que alimenta os seus pensamentos, alguns programas, alguns ambientes, algumas conversas, afetam diretamente a nossa vida. Precisamos fazer escolhas e fazer mudança, mudar alguns hábitos emocionais. Se toda hora eu sinto uma tristeza, uma angústia, um pânico, uma ansiedade muito alta, e se eu não mudar, e se você não consegue mudar sozinho, busca ajuda, que alguém te ajude a reverter esse quadro, para você sair desse hábito. O teu estilo de vida, teu jeito de comer, de alimentar, de conviver, fazer atividades físicas, se você não souber fazer essas mudanças, isso pode te levar num estado mais profundo, justamente essa queda da tua energia, e chega, aquela frase, vai num poço e chega no fundo do poço. E aí para sair é mais difícil. Tudo tem como reverter, isso é importante, mas implica fazer mudanças. Sem mudanças, Einstein já falava essa famosa frase: a maior loucura do ser humano é querer ter novos resultados, continuar fazendo as mesmas coisas. Isso, na visão, literalmente uma loucura. As pessoas querem ter um estilo de vida saudável, querem ter uma vida saudável, sem fazer as devidas mudanças necessárias. O ressentimento é um grande ponto que vai corroendo internamente, e nós precisamos cuidar para que isso não vai minando o teu brilho da tua vida. Essa semana, semana passada, escutei um vídeo, entre tantos vídeos que passam na internet, e eu vou adaptar ele na minha linguagem, mas um vídeo que me chamou muita atenção. A pessoa dizia como seria a tua vida, tudo que você está inquieto, que você reclama, você não gosta, se isso num estalar de dedo sumisse. Foi essa a reflexão que o vídeo trouxe. E foi muito engraçado, porque a gente reclama, a gente quer que as coisas somem. Isso é maravilhoso. Nossa, eu estou inquieto com alguma coisa, assim que eu pensei nessa coisa inquietante, e a coisa some da vida. Se a gente pensar por um lado, se é maravilhoso. Diz tudo que está me inquietando, eu penso na dívida, a dívida some. Que maravilha. Eu reclamo do meu cabelo, o cabelo some. Eu reclamo de uma pessoa, a pessoa some. Por um lado, a gente estaria eliminando muitas coisas, mas também, e aí eu fico pensando, o quanto nós reclamamos de nós mesmos. A gente reclama da nossa pele, a gente reclama do nosso corpo, a gente reclama do nosso jeito de pensar, a gente reclama da nossa casa, a gente reclama das pessoas que a gente convive, do marido, da esposa, dos filhos. E se tudo sumisse, sobraria o quê? O que sobraria? Talvez nada, porque a gente reclama muito da vida. E se você reclama da vida, se a própria vida sumisse, dá para entender a seriedade disso? Então, sempre achasse a solução é reclamar e as coisas sumissem, se isso fosse a solução, e a gente sabe que não é a solução. Então, o ponto-chave é nós invertermos esse processo, sairmos das lamentações, das inquietudes, das reclamações, e sempre buscar uma saída, sempre buscar uma solução mais saudável. Por isso a dica de hoje: virem essa chave, aprenda a virar essa chave, saia das lamentações e busca soluções, saia das inquietudes e entra um pouco mais na gratidão, saia das frustrações, dos ressentimentos, e busca um sabor para a vida. Você pode mesmo fazer várias mudanças de hábitos, porque se não mudar hábito, nada vai mudar. Muda alguns hábitos, muda um pouco do teu estilo de vida. E às vezes pequenas mudanças fazem a grande diferença em médio e longo prazo. Então isso implica nós sairmos do imediatismo, a gente quer um estalar de dedo. Se a gente fala da obesidade, eu acompanho várias pessoas que fazem essa mudança, ninguém fica obeso de um dia para a noite. São meses ou às vezes anos, todo dia comendo além do necessário, e chega que a pessoa, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem 5, 10, 20 quilos além do seu saudável. Mas ela quer numa sessão ou em uma semana perder 10 quilos. E isso não é nada saudável. Tudo é um processo de você voltar, você
Da mesma forma, são mudanças de mentalidade. Às vezes você tem o hábito de já a vida toda estar mais focado no negativo, na lamentação, na inquietude, reclamar de tudo, e de um dia para o outro você quer fazer essa mudança. Então é um processo também de fazer mudanças. Tudo que é radical não é saudável. Tem muita gente tomando remédio para sair da depressão e sem mudar o estilo de vida. Isso é uma tragédia na minha forma de pensar. Toma remédio, mas muda teu estilo de vida. E às vezes pequenas mudanças ajudam. Tomam medicamentos para emagrecer, mas continuam comendo a mesma coisa. Fazem cirurgias bariátricas, que eu entendo razoavelmente bem sobre esse processo, mas não fazem mudança de mentalidade. Isso é seríssimo. E a consequência disso é depressão, é quase certo. Então, ponto-chave, a depressão é quando você não consegue movimentar a tua vida de uma forma saudável e o teu sistema vai atrofiando, e uma hora o sistema trava. Você desmorona para dentro de você e você não consegue mais sair desse estado. Então a minha dica hoje, virem a chave, faça pequenas mudanças. Se você sozinho não consegue fazer essa mudança, busca uma ajuda. Tudo é possível. Enquanto vivemos, precisamos sempre ter bons hábitos e ter uma vida saudável. Para mim, uma alegria compartilhar. Nos acompanhe aqui no Instituto Kessler. Faça contato com a gente. Ligue para cá, manda mensagem, faça a sua pergunta. E para nós sempre é uma alegria muito grande compartilhar e te ajudar. Eu desejo muita luz, muita paz. Se achou interessante, compartilhe. Nos acompanhe nas redes sociais. E sempre é uma alegria muito grande estar com você. Gratidão, muita luz, muita paz a todos.